Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Mateus, capítulo 9, versículo 9. E passando Jesus dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus. E disse-lhe: segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Até aí, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, Aleluia, Jesus. a todo momento de nossa vida devemos glorificar a Deus, irmão. Dar glória a Deus, cantar louvores a nosso Deus, exaltá-lo, irmão. Por que eu digo isso? Porque Deus é maravilhoso em nossa vida. Antes, irmão, da nossa vida, nós andávamos neste mundo de trevas, fazendo a vontade do diabo. As pessoas que estão neste mundo fazem a vontade do diabo, irmão. Porque às vezes, por que eu digo isso? Porque às vezes o desejo do coração, que é mau, o homem não tem nada de bom dentro de si mesmo. Nossos desejos são más. Então esse desejo às vezes sai. Às vezes você ofende uma pessoa, às vezes você briga, às vezes você trai, você se prostitui, você usa drogas, se deixa se levar no vício. Você às vezes tem maldade, pensamentos maldosos na sua mente. Coisas que você nem imagina, está dentro do seu coração ali quieto, só esperando o momento de sair. Então o homem carnal, o homem na carne é mau. Nada tem de bom o homem carnal para oferecer a Deus. Mas em pensar desta forma, que o homem carnal não tem o que de bom para oferecer a Deus, mas de outro lado nós temos o entendimento que Deus nos ama. Amém. Por que eu digo assim, a gente tem esse entendimento? Porque hoje, quem está em Cristo tem a possibilidade de entender quanto Deus nos ama e da onde Ele nos tirou. Hoje, paramos para pensar e viemos analisar o que eu fazia antes, as maldades que eu tinha em meu coração, as coisas que eu queria fazer. Às vezes não tinha incentivo, mas aquilo estava ali dentro. Às vezes eu me dava bem com aquela pessoa, mas dentro do meu coração dizia: se eu pudesse eu te matava. Se eu pudesse, eu nem olhava para a sua cara. A maldade. Mas hoje, em Cristo, nós temos a percepção de como Deus nos amou. Glória a Deus. De como Deus nos tirou da onde estávamos. De como Deus tirou a maldade que habitava em nosso coração. Que como essa maldade hoje, que ainda está aí, mas pelo Espírito Santo, deixa ela abaixo dos pés. Mas não se engane, todo momento ela tenta voltar. Todo momento você se depara em situações em sua vida, e se você não tiver no Espírito, você vai deixar a carne falar. E ela vai voltar e vai lhe tomar de uma forma tão rápida, que às vezes você nem vai enxergar. Depois que você fazer, aí você vai dizer: o que foi que eu fiz? Não era para eu ter feito isso. Não era para eu ter praticado isso, não era para eu ter falado isso. Por que eu fiz isso, meu Deus? Porque você deixou a carne falar. Mas hoje que estamos em Cristo, irmão, devemos a todo momento estar glorificando a Deus. Glória a Deus. Por esta graça que Ele nos deu. Por esta graça de termos o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito e nos faz humilhar-se. E nos faz deixar a nossa vontade debaixo dos pés. Mesmo que ela queira voltar, mas o Espírito Santo te dá força para você combater. Pois a nossa vida é uma intensa luta. A vida do crente é uma intensa luta contra você mesmo, a sua carne e o Espírito de Deus. Você está em intensa luta, em combate. Eu estou com o meu vizinho, é o amigo do trabalho,
Não, irmão, o pior amigo, o pior inimigo que você tem é você mesmo. É o que está dentro de você, irmão. E hoje que temos Cristo, devemos mostrar a diferença. E como eu vou mostrar essa diferença? Eu tenho força para lutar contra mim mesmo? Não tenho. Não tenho. Porque se o Espírito Santo não me ajudasse a estar nessa vida que eu estou hoje, eu voltaria para onde estava, na cachaça. Porque o meu corpo a todo momento pede. Situações que se deparam e aquela vontade vem. Mas quando ela vem, o Espírito está ativado. Glória a Deus. E aquela vontade vai embora. Lembra de Jesus quando estava no deserto? O que foi que Satanás fez? A todo momento estava tentando a ele. Todo momento ele se apresentava, ó, transforma essas pedras em pão, você está com fome. Mata o teu desejo carnal. Ó, vamos aqui, ó, no penáculo do templo, se joga daqui, porque a palavra diz que se você se jogar, Deus dará ordem aos anjos para vir te pegar. Ó, vem aqui neste monte, olha estes reinos aí, ó, todos eu te dou, se você se prostrar aos meus pés e me adorar. Todo momento Jesus estava sendo tentado. O diabo não cessou. Mas quando ele parou, quando Jesus deixou a essência dele falar, o Espírito falou mais alto. Naquele momento não houve mais a tentação, porque o Espírito de Cristo estava ativado. É nesse intuito que nós devemos andar neste mundo, pois a própria palavra diz que este mundo já é do maligno. Nada de Deus está neste mundo, irmão. Quando Jesus voltar, ele vai vir buscar o quê? A sua igreja. Ele vai vir pegar os animais, ele vai vir pegar as casas, ele vai vir pegar fulano de tal lá. Ele vem pegar a sua igreja. Uma igreja lavada, remida no sangue de Cristo. Uma igreja pura, sem máculas, sem rugas. É essa igreja que o Senhor vem pegar. E quem é a igreja? É o prédio, ele vai vir pegar a casa, ele vem pegar cada um de nós, irmãos. E fazemos juntos fazemos parte da igreja. O corpo de Cristo, a noiva. Ele vem pegar a sua noiva, a igreja. E por que ele vai vir pegar a sua igreja? Porque fomos pecadores e agora somos transformados por Cristo. Ele mesmo fez a obra, irmão. Ele começou a obra, está executando e vai chegar ao fim. Ele é o começo e o fim. Esse momento que nós estamos vivendo nesta terra, em Cristo, estamos trabalhando, sendo atrapalhados a cada dia. A cada dia você vai se separar em situações que você vai ter que mostrar quem você é. A cada dia você vai se colocar em situações que você vai ter que mostrar o que foi que você ganhou. Quem é a sua identidade agora? Sou eu mesmo ou eu tenho que mostrar Cristo? Aquele que me renovou, aquele que me fez nascer novamente. Essa é a nossa identidade. Cristo, Jesus, Ele é a nossa identidade, irmão. Ele vive conosco. Ele diz: aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, a minha palavra, o Pai, Ele e o Espírito vêm habitar em nós. Somos seu templo, irmão. E nessa passagem aqui nós vemos como a graça de Deus é maravilhosa. Você vê que Mateus, antes de ser um discípulo, ele era um homem que colhia os impostos de Roma. Ora, Roma invadiu Jerusalém, tomou aquela cidade, e aqueles habitantes odiavam Roma, porque Roma fazia eles de escravos. E Roma pegava aqueles homens que eram mais gananciosos para ser coleitor, para colher os impostos.
Homens que não tinham, deixavam o amor de lado, mas queriam dinheiro. Então Roma ia pegar essa pessoa e botava aqui, ó, você vai colher os impostos. Ele tirava a parte de Roma e o resto ele colhia. Quanto ele queria fazer, ele fazia. Você tem que dar 10, mas você vai dar 30. 10 é de Roma, 20 é meu. Então eram homens gananciosos, homens que não queriam saber de nada, que deixavam até a sua identidade de lado por causa do dinheiro. Então Mateus era um deles. Ele estava ali sentado, colhendo os impostos para o reino de Roma, para César. Mas a palavra diz que um momento Jesus passa por aquele lugar. Está passando Jesus, e Jesus passando dali, viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus. Jesus já conhecia ele, irmão. Jesus não passou ali à toa, não. Jesus passou sabendo quem era aquele homem. E ele passa por aquele lugar porque ele conhece Mateus antes mesmo que ele nascesse. Antes mesmo de ele ser gerado no ventre de sua mãe, Deus já o conhecia. Então Jesus passou por ali, olhou para aquele homem e disse: segue-me. Só uma palavra: segue-me. E ele levantou-se e seguiu. Glória a Deus. Jesus disse que as ovelhas dele não conhecem. As ovelhas deles ouvem a voz dele. As ovelhas deles o seguem. E este homem, quando ouviu Jesus falar, segue-me, ele largou tudo e seguiu. Agora, eu quero entender como um homem na carne, como um homem que é ganancioso, pode largar tudo e seguir a Cristo. Por vontade dele mesmo, vontade própria, não tem como. Não tem como um homem largar a sua vida e se dedicar a Cristo pela sua própria vontade. Não tem como. Por que eu lhe digo isso? Porque isso é obra de Deus. Glória a Deus. Deus, quando vem em sua vida, Deus já te conhece. Quando você tem o privilégio de ouvir a palavra de Deus, quando você tem o privilégio de se deparar com o Espírito Santo, é porque Deus já te conhece. E só está esperando o momento de Deus para você ser despertado. Mateus ali, quantos anos já estava ali colhendo os impostos de Roma? Quanto tempo já estava ali? Mas chegou um momento que Jesus tinha que passar por ali. Porque Jesus sabia quem era aquele homem ali. Ele já foi na direção certa. Mateus não o conhecia. Mateus não queria nem saber quem era Jesus. Porque este homem estava contaminado do pecado. Este homem estava sujo da imundície deste mundo. E quando a pessoa está suja, não tem como se despertar. Não há religião que lhe desperte. Não há homens que podem tocar em teu coração e dizer: abre o olho. Não tem como. Mas só existe um homem que pode te libertar. Só existe um homem que pode tirar o véu dos seus olhos para você enxergar a verdade. E este homem é Jesus. Glória a Deus. Só Ele pode fazer essa obra. Só Ele pode praticar esta obra grandiosa, que é algo sobrenatural, que toca dentro do teu coração, que muda a sua mente. E você agora começa a ter a mente de Cristo. E este homem se levanta e segue a Jesus. Irmãos, isso aconteceu em nossa vida, irmão. Glória a Deus. Não foi desta forma como Mateus, mas da mesma forma que Jesus se direcionou a ele, se direcionou em nossa vida. Ele veio em nossa vida e nos chamou. Pode ser que um dia nós estávamos enganados em uma religião, fazendo coisas de religião. Pode ser que um dia estava em um caminho que não era de Deus, mas Deus nos conhecia.
E Ele veio até nós e nos despertou. Então, por que eu digo, irmão, glorifica a Deus a todo momento? Porque você nunca iria ter essa graça por si só. Você nunca iria conhecer Jesus por sua vontade. Irmãos, em Mateus capítulo 6, João 6, 44. Glória a Deus. João 6, capítulo 44, a palavra de Deus aqui fala: nenhum homem pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O próprio Jesus aqui fala, em João capítulo 6, versículo 44, nenhum homem pode vir a mim. Mateus nunca iria a Cristo. Por que Mateus foi a Cristo? Porque o Pai que enviou Jesus nesta terra trouxe Jesus até o conhecimento de Cristo. E ali aquele homem foi despertado. Pois nenhum homem pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. E esta graça que se revela em Cristo em nossa vida, nos traz algo grandioso ainda. E eu o ressuscitarei no último dia. A nossa esperança, irmão, de encontrar ao nosso Deus, a nossa esperança de ter a vida eterna na glória de Deus, só vem por um caminho: Jesus Cristo. Glória a Deus. Pois Ele diz em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para onde nós vamos correr? Para onde nós vamos confiar? Qual o caminho que deve ser melhor do que Jesus? Não existe. Não existe. É isso que Satanás quer botar na cabeça das pessoas, que existe outro caminho. Lembra o que ele fez com Cristo? Você está com fome, transforma essas pedras em pão e se alimenta. Mata a tua vontade, mata o teu desejo, porque tu está com fome. 40 dias, 40 noites, você está sedento de fome. Então aqui é fácil, ó. Faz, tu é o Filho de Deus. Ele tentou a todo momento mexer no sentimental de Cristo, pois aquele homem estava sedento de comida, de água, e ele vendo aquilo, ele tentou no lugar onde dói. Ele apertou no lugar onde dói. É isso que ele tenta fazer hoje, levar as pessoas para um caminho que não é Jesus. Pode ser parecido. Não, ali fala também de Jesus. Não, aqui também o sentido é como a igreja. É uma igreja ali, mas irmãos, é isso que nós devemos abrir os olhos. O que é o princípio daquele lugar? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o princípio de tudo. Tudo ali é baseado na palavra de Deus. A pedra de esquina é a palavra. A pedra angular é a palavra de Deus. A principal pedra que dá início a tudo é a palavra. É isso que devemos abrir os olhos. Nós somos sustentados pela palavra de Deus. É esta palavra que nos faz nascer a fé dentro do nosso coração. É esta palavra que nos segura no momento da aflição, no momento da dor. É a palavra de Deus. Em João capítulo 15, versículo 16, a palavra de Deus aqui vem nos dizer. João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós quem me escolheu, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vardes e dê frutos,
e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedires ao Pai, em meu nome, Ele vos dê. Glória a Deus. Jesus é claro, irmão. Mateus estava ali, perdido, com a cabeça no dinheiro, amando o dinheiro. Mas Jesus vem dizer, ó, não fois vós que me escolheu, mas foi eu que vos escolhi. Para quê? Para nos juntar ao reino de Deus, para dar frutos para o nosso Deus, para obtermos a vida eterna com Deus. Irmão, em Lucas capítulo 19, versículo 1 ao 10, ali fala de Zaqueu. Zaqueu era um homem, um publicano, como Mateus. Ele enganava, ele roubava, ele era um homem ganancioso, um homem que só queria dinheiro, não ligava para a vida das pessoas, não estava nem aí, ele só queria sugar. Mas aquele homem, em um momento, quis conhecer Jesus. Você acha que ele foi por causa dele? Ou foi o Espírito Santo que já estava movendo aquele homem até o interesse de conhecer quem era Jesus? E Jesus, já sabendo quem era aquele homem, Jesus passa por Jericó. E ali encontra Zaqueu em cima de uma árvore, querendo saber quem era Jesus. E Jesus vai até aquele homem. Qual é a palavra? Não foi vós que me escolhestes, mas foi eu que te escolhi. Isso, o Senhor chega naquela árvore, Zaqueu, desce, que hoje eu vou para a tua casa. E aquele homem ouve a palavra de Deus. E aquele homem que antes era um ganancioso, um ambicioso, aquele homem se levanta e diz, Senhor, a metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. Ó, e tudo que eu roubei, eu vou pagar 4 vezes mais. Como é que um homem na carne vai fazer isso? Um homem que ama o dinheiro, um homem que ama este mundo, que quer este mundo, vai fazer isso? Não tem como, irmão. É por isso que eu digo, glorifica o teu Deus, porque é a posição que você está hoje. Hoje você está na posição de filhos de Deus, porque o sangue de Cristo está sobre você, e Ele te salvou, e Ele guarda a sua vida nas mãos dEle. Glorifica o teu Deus. Outro que a gente tem aqui como exemplo, Atos capítulo 9, versículo 1 ao 18, o apóstolo Paulo, antes chamado de Saulo. Aquele homem tinha prazer em matar os cristãos, porque ele não entendia quem era Jesus. Então o que ele fazia, ele achava que estava agradando a Deus, porque ele não sabia, não tinha conhecimento de quem era Jesus. Então aquele homem vai, mata cristãos, prende, tortura, e chega um momento que ele pede cartas aos príncipes dos sacerdotes para pegar os irmãos em Damasco. E aquele homem vai até Damasco. Quando chega no caminho, quem é que se apresenta a ele? O Senhor Jesus se apresenta àquele homem. Uma luz grande abre sobre aquele homem. E aquele homem cai de joelhos. Quem é o Senhor? E Jesus diz, sou eu, Jesus, a quem tu persegues? Senhor, o que eu posso fazer por ti? Paulo, dura para ti recalcitrar contra meus arguilhões. Por que Jesus fala isso? Porque aquele homem já estava vendo situações de homens de Deus que preferia morrer, mas não entregava, não negava Jesus. Ele sempre estava presenciando isso. E ali Jesus dando exemplo de quem eram os cristãos. Mas ele via e resistia. Mas chegou um momento que o próprio Jesus veio na vida dele e tocou naquele homem de uma forma que aquele homem foi transformado. E aquele homem que era perseguidor da igreja se torna perseguido, porque aquele homem conheceu a verdade e vivia na verdade. Irmãos, a obra que Deus faz em nossa vida é grandiosa, irmão. É grande demais. Muito, eu fico triste que tem irmãos que não entendem a obra que Cristo fez em nossa vida. Tem irmãos que rejeitam isso, deixa de lado, se lança em outras coisas e não dá a atenção devida do que Jesus fez em nossa vida.
Irmãos, em Jeremias capítulo 7, versículo 10, aqui fala o que Deus faz em nossa vida. Aqui fala como Deus vê quem é você. Porque aos olhos de Deus, nada está na barreira a Deus. Nada pode tapar os olhos de Deus. Deus contempla tudo. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrilho o coração e submeto à prova os rins, para dar a cada homem conforme os seus caminhos e conforme o fruto dos seus feitos. Deus esquadrilha seu coração. Não há nada que você possa esconder de Deus, pois Deus contempla tudo. Nesse exato momento, Deus está esquadrilhando o seu coração, provando os seus rins. Deus está te olhando e vendo o que tu tem no teu coração. Por que Ele faz isso, irmão? Para te mostrar que você precisa de um Salvador. Para te mostrar que a vida que você pensa que é vida, esta não é vida. Esta é morte. Esta é morte. A vida verdadeira é quando nós contemplamos Jesus e Ele vem sobre a nossa vida e nos dá a verdadeira vida. A vida eterna. A vida com Deus. Pois esta vida que nós vivemos nesta terra sem Cristo é uma vida que te leva para a perdição, para o inferno, para o Sheol, para o Hades. Mas a vida com Deus é uma vida que te leva para a glória de Deus, que leva para a cidade celestial, porque a tua vida vai estar guardada nas mãos do Senhor. Por que eu falo isso? Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É algo sobrenatural, irmão. Lembra de Mateus? Estava ali perdido, colhendo impostos para Roma, ambicioso, ganancioso, e Jesus passa por ali e diz àquele homem: segue-me, segue-me, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, irmão. É dom de Deus. Lembra que Jesus disse: não foi vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Então, meu irmão, é isso que eu comecei a dizer, que devemos glorificar a Deus a todo momento. A todo momento devemos dar graça ao nosso Deus, porque pelo amor que Deus derramou em nossa vida, através de Jesus. Jesus, irmão, é a porta, que quando você entra, você está salvo. Ele diz: eu sou a porta. Aquele que entra por mim será salvo. Aquele que passa será salvo. E entrará e sairá e achará pastagens. Irmãos, olha para a tua vida. Olha para dentro de você e vê onde está a alegria, onde está a paz, onde está o amor. Será que esse mundo pode te dar isso? Será que a tua riqueza pode te dar isso? A paz que só o Senhor Jesus pode dar? Será que você pode encontrar isso aqui nesta terra? Não tem como. Não tem como. Só Jesus. Esta noite Ele está passando e está dizendo: segue-me, segue-me. Se tu já seguiu a Ele, segue os passos dele, glória a Deus. Continua seguindo, não desiste por nada. Eu vou ficar só, Jesus está comigo. Eu estou sem dinheiro, Jesus me sustenta. Não desiste por nada. E se tu ainda não segue a Cristo,
eu te digo que corra, 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 irmão, corra atrás do Senhor e garre nele, segure a mão dele, não largue, porque boa coisa você está querendo, boa coisa você está buscando, a tua salvação em Cristo, pois só Ele pode dar essa salvação, porque Ele veio a esta terra abrir as portas para aquele que Ele já conhece, antes mesmo da fundação do mundo, antes mesmo de tu ser gerado no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia, e agora Ele quer dizer, ó, passa por esta porta, porque a porta está aberta, a porta está aberta, em nome de Jesus. Que esta palavra fique no coração dos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nós possamos meditar nessa palavra, entender o que Jesus quer nos dizer esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus.